Bom, estou esperando aqui as minhas irmãs, mas até agora não entrou ninguém. Então, como eu tenho sempre falado aqui, eu estou estudando a palavra do meu pai e eu vou continuar. Amém? Então, vou orar. Oi, minha irmã Cíntia, já ia começar sozinha. Eu falei, acho que ninguém vai vir hoje. Paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Paz do Senhor, bom dia. Bom Tudo bem dia, com você? graças a Deus. Então Amém. vamos aqui. A Adri também chegou. Então vamos orar para que o Senhor nos dê graça para entender mais um pouco da palavra dele, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia está sobre as nossas vidas, porque hoje nós poderíamos ser consumidas, Senhor, mas o Senhor renovou a sua graça sobre nós, renovou a sua misericórdia, e por isso nós estamos aqui acordadas para viver mais um dia para a tua glória. Pai, nós queremos aprender mais da tua palavra, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, por todo o pecado que nós temos cometido e que tem nos afastado de ti. Mas, Pai, o teu Espírito tem nos trazido para aprender mais do Senhor, o teu Espírito tem nos, nos, nos avivado, Pai, para aprender da tua palavra. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor venceu naquela cruz do Calvário. E por isso hoje nós podemos estar com o nosso professor Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Obrigado por cada mulher, Pai, que chega aqui para aprender da tua palavra, que tem se posicionado, que tem se colocado nas brechas. Pai, por favor, continua nos ajudando, continua avivando o nosso coração, continua nos dando graça, continua nos dando sabedoria para viver cada dia, Senhor, dentro da tua vontade, porque nós sabemos que só a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Muito obrigada, Pai, por esse momento onde nós vamos pensar e aprender mais aqui do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Vamos então entrar hoje no nosso último estudo, né? Nosso último estudo do ano. Sejam todas muito bem-vindas. E antes aqui da gente entrar aqui no nosso, nós estamos finalizando hoje o capítulo 3 de Gênesis, né? Mas antes eu quero ler aqui o que a Andréia, psicóloga, escreveu, que eu achei muito interessante, e a gente percebeu o quanto é importante, né, a gente ver a sabedoria de Deus, né, como Deus ele já tem todas as ciências, né, que o ser humano hoje tem descoberto através da psicologia, da ciência, da neurociência. Os profissionais de saúde têm descoberto coisas que Deus ele já deixou descrito dentro da palavra dele para nós, né? Então, as ciências, elas só vêm nos esclarecer o quanto a soberania, a sabedoria de Deus, ela já existe na sua palavra, né? Às vezes tem muitas pessoas que vai estudar, que vai pelo lado da ciência e até fala assim: "Ah, não, não preciso mais de Deus". E se esquece que tudo teve fundamento em Deus, né? Então, André escreve assim, ó: bom dia, irmãs, boa noite. Eu estou encantada e para quem não sabe, a André é psicóloga, tá? Ela é uma das profissionais da área da saúde. Então, ela coloca aqui, ó: estou encantada, maravilhada pelo estudo de Gênesis. É incrível para mim, enquanto psicóloga, ver o Senhor chamar a consciência Adão e Eva, fazendo com que eles assumissem o erro da desobediência e vivenciasse as consequências dessa ação. Irmãs, isso é uma técnica da psicologia e eu encontrei aqui, através dos estudos ministrados pela nossa querida Angelita,
Porém, Deus faz algo além de uma técnica psicoterápica. Ele nos cobre com vestes de graça, nos protege com seu manto de glória e nos entrega a paz, o perdão que excede todo o nosso entendimento. Conseguem perceber o cuidado que o Senhor tem para conosco? Hoje vivemos pela graça, por intermédio de Jesus Cristo. Efésios 2, do 4 ao 5. E somos agraciadas pela criação do Senhor, como vimos a criação do mundo e os luzeiros do dia e da noite. Porém, mais adiante, nossas gerações futuras poderão vivenciar a iluminação da glória de Deus e o Cordeiro Jesus Cristo como lâmpada. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Que maravilhoso esse comentário da Andréia, né? Como nós, quando nós paramos para analisar a palavra de Deus, Deus ele vai nos trazendo consciência de quem nós somos e de quem ele realmente é. Minha irmã Andréia, eu quero te agradecer, né, pelo seu incrível comentário. A Andréia não está aqui hoje, mas ela com certeza irá ouvir os estudos, ela está firme aí, né? Mesmo que ela não consiga entrar, às vezes no momento, depois ela ouve. Então é importante isso, né? A gente ter esse compromisso com o Senhor. Muitas vezes a gente começa firme e depois a gente para, né? Mas graças a Deus o Senhor tem nos dado graça e tem nos ensinado tantas coisas aqui. A irmã Gabi também escreveu, né, que quer agradecer as nossas orações. Ela fez os exames para cirurgia e já está marcada a data. Agradeço de coração por cada um e acredito que dias melhores virão. Desculpa o sumiço, as coisas estavam complicadas aqui e com essa correria, mas muito obrigada. O dia que sair para operar, mando mensagem aqui. Amém, irmã. Que Deus dê graça, esteja ali na frente, né? Da equipe médica, orientando cada passo aí dessa cirurgia. E oramos também pela tua cura, né? Para que o Senhor te alcance e que não precise nem de ter essa cirurgia. Amém? As irmãs entraram aqui, cumprimentaram. A Ti falou: bom dia, pai. Eu vou ouvir depois do estudo. Dan passou mal durante a noite e acabei não conseguindo descansar. Amém. Então, vamos entrar aqui, né, no nosso estudo de Gênesis 3, dos 22 ao 24, nosso último estudo do ano, né? E o ano que vem nós vamos continuar estudando a palavra do nosso Pai, que tem nos fortalecido tanto, né? Que tem nos dado entendimento, sabedoria, e eu acredito que Deus tem muito mais para nós. Eu quero agradecer, né, o empenho de vocês, aí junto comigo, né? Porque, como eu sempre digo, né? Eu vou fazer o estudo, né? A gente estando aqui ou não, tendo mulheres aqui ou não. Eu me comprometi com o Senhor que eu iria estudar a palavra mais profundamente. Mas estudar com vocês é muito mais gostoso, né? Quando vocês participam, então, é muito gratificante, porque a gente, ó, recebemos outro milagre aqui, ó. Paz do Senhor, a Rei escrevendo. Quero agradecer a oração. Hoje a Rosilaide sai do hospital. Glória a Deus que a irmã Rosilaide está bem. Glória a Deus, né? A irmã Inês escreveu a paz do Senhor. Bom dia, irmã Inês. Seja muito bem-vinda, né? E nós estamos aqui firmes. Vamos entrar, então, agora nesse maravilhoso estudo de Gênesis, capítulo 3, do versículo 22 ao 24, né? Só para a gente contextualizar, o capítulo 3 de Gênesis é um capítulo muito importante da Bíblia, aonde nos fala sobre a gravidade do que foi a queda do homem, né? Do que o pecado ele fez na nossa vida. Ele nos trouxe uma visão distorcida de todo o plano de Deus,
Deus, ele criou o homem para ser ali perfeito, para ter uma comunhão com ele criou o ser humano com detalhes para que nós desfrutássemos de tudo de bom que Deus planejou para nós. Mas quando acontece a queda, né, quando acontece a desobediência ali de Adão e Eva, entra o pecado no mundo. E pela entrada do pecado, né, no mundo, aconteceu toda a distorção da nossa visão. Nós não temos mais ali a pureza, né? Ali nós herdamos a consequência do pecado. Mas Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Ele mesmo faz o plano de redenção. Ele mesmo constitui um plano para que nós fôssemos de novo religadas com Ele, para que nós fôssemos reconciliados com Ele. E essa reconciliação com o Senhor, ela vai trazendo de novo a nós a visão, né? Vai reconstruindo a nossa visão, vai reconstruindo os nossos pensamentos, vai reconstruindo nossos sentimentos, vai reconstruindo a nossa vida através da palavra de Deus, né? Nós vimos ali que o pecado ele afetou a mulher, ela recebeu uma sentença e essa sentença foi que o pecado que foi cometido afetaria a sua maternidade, afetaria o seu relacionamento conjugal, né? Então, olha só, o quanto isso é profundo, né? Nós vemos que o pecado, ele afeta a nossa maternidade. Nossa, Angelita, mas por quê? Porque nós não, a nossa maternidade não era para ser como é hoje, com dores de parto, com dores para educar os nossos filhos, com dores da desobediência. Quantas mães hoje sofrem, né, por conta de filhos que se rebelaram contra os pais, contra as mães, né? Filhos que não querem saber de obedecer, filhos que estão rebeldes, enfiados em coisas que eles mesmos estão destruindo a própria vida. Então, isso, né? Isso foi consequência do pecado que foi instalado, que foi sentenciado, né? E no relacionamento também, quantas vezes, né, nós mulheres conhecemos ali ao par perfeito, nos apaixonamos, pensamos que vamos viver uma vida ali como um conto de fadas, mas aí quando casa começam os problemas, a gente começa a ter as decepções, começa a ter ali as dores, né? Que é isso? A gente começa também a lutar por uma liderança, sendo que quem foi colocado sobre a nossa vida como líder foi nossos esposos, mas aí começa ali aquela luta. Isso também é o estado de pecado que nós adquirimos, né? Então ali o homem também foi sentenciado, o trabalho que era para ser uma alegria, hoje é um trabalho árduo, né? Onde nós precisamos buscar o nosso sustento pelo suor do nosso rosto. E essa foi a sentença que o homem, né, adquiriu ali por conta da sua desobediência. E a terra também que antes produziria com abundância, hoje produz, né, com muita dificuldade, produz pragas, produz abrolhos, né, que a gente já leu ali. Então, nós precisamos ter essa consciência de como o pecado, ele devastou de fato, né? Deturpou, ele distorceu a nossa imagem e a nossa semelhança do Senhor. Mas o Senhor, na sua infinita graça, ele providencia a redenção. Nós vimos ali no Gênesis 3,15, a primeira vez que o evangelho é pregado, e é pregado pelo próprio Deus, anunciando que traria um redentor, que traria a reconciliação, né? Então,
partindo desse contexto, né, nós entramos agora aqui em Gênesis 3, 22 e 24, onde nós vamos meditar nesse trecho que revela, né, as consequências do pecado original e também a misericórdia de Deus ao proteger a humanidade de uma eternidade em estado de queda. Nós vamos refletir sobre como as ações de Adão e Eva se refletem em nossas próprias vidas e como nós podemos aprender com nossos erros para nos aproximarmos mais de Deus. O texto diz assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Olha só, nós podemos perceber aqui que após a desobediência do homem, né, o homem adquire o quê? O conhecimento entre o bem e o mal. Ele se tornou consciente da sua condição pecaminosa. Essa nova realidade, ela trouxe o quê? Uma separação de Deus e a perda da comunhão perfeita que existia lá no Éden. Nós precisamos, então, minhas irmãs, reconhecer que o pecado é algo muito grave nas nossas vidas. E ele coloca barreiras, né? O pecado, ele coloca barreiras entre nós e Deus. Então, assim como Adão e Eva tentaram esconder ali a sua vergonha com as folhas de figueira, muitas vezes nós buscamos soluções superficiais para nossos erros, em vez de nos arrependermos sinceramente e buscarmos a reconciliação com Deus. Então, a realidade do pecado, né? Quando nós pecarmos, nós precisamos todos os dias pedir a graça, a misericórdia de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós pecamos e nem temos a consciência de que aquilo que estamos fazendo é pecado. E aí a gente vai começando a se afastar de Deus, e a gente vai sentindo aquele vazio, a gente vai sentindo aquela falta de sentido para a vida, aquela falta de propósito. Então, quando a gente está num tipo de situação assim, a gente pode pedir ali para o Espírito Santo, me mostra aonde é que eu estou errando, aonde é que eu estou me afastando do Senhor. Quanto mais nós nos afastamos do Senhor, menos sentido a nossa vida tem. Então, nós precisamos ter consciência disso, minhas irmãs. O pecado, ele nos leva para longe do Pai. Mas olha só, nós podemos ver aqui nesse texto também o quê? Uma coisa muito importante, que foi a misericórdia de Deus. Nossa, Angelita, mas espera aí, Deus não podia ter deixado ali Adão, ali no jardim, e como que tem misericórdia nisso? Deus expulsa Adão. Sim, Deus expulsou Adão pela misericórdia dele, porque Deus impede aqui, agora, que Adão coma do fruto da árvore da vida, para ter a vida eterna nesse estado de pecado. Por quê? Porque agora o homem, ele está num estado de pecado. Sem Jesus, sem a reconciliação em Cristo, nós iríamos estar separados do Senhor eternamente. Então, olha só, a misericórdia do Senhor alcança aqui novamente o homem nesse estado de pecado, e ele impede que o homem acesse a árvore da vida e vivesse eternamente nessa condição. Olha só, quando a gente olha para a palavra e vê a palavra com um pouco mais de profundidade, né? A gente entende que a expulsão aqui do Jardim do Éden foi uma medida protetiva que Deus deu, apontando o quê? Já a necessidade de redenção. Então, nós podemos perceber que muitas vezes, né, na maioria das vezes que Deus coloca uma restrição para nós, ele está visando o quê? Um bem maior. Ele está preparando para nós condição de redenção em Cristo. E em nossas vidas,
quando enfrentamos as consequências de nossas más escolhas, é também uma oportunidade de aprendizado, de crescimento espiritual, levando-nos o quê? A depender mais de Deus e da sua graça. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quando nós fazemos coisas que nos levam para mais longe de Deus, nós temos a oportunidade, né, de aprender, de crescer espiritualmente, né, e de depender mais do Senhor. Vocês conseguem perceber aqui essa profundidade, né, da misericórdia de Deus, quando Deus expulsa o homem, Adão e Eva, lá do Jardim do Éden, ele está protegendo o homem de viver nesse estado de pecado pela eternidade. E muitas vezes a gente lê esse texto quando a gente não estuda com mais profundidade, a gente fala, nossa, mas Deus não podia, né, ter perdoado Adão ali e já ter refeito tudo, reconstruído tudo, toda essa confusão. Não, se Deus fizesse assim, Deus não iria honrar ele mesmo, o caráter dele, a justiça dele. Deus, ele é um Deus justo e ele não pode negociar a justiça dele, né? Ele tinha dado uma ordem e a ordem foi desobedecida. E ali, a partir dessa desobediência, veio toda a consequência. Então, Deus, ele impede o homem de comer desse fruto. Mas, olha só, ele também, além dele expulsar, ele garante, né, que ele, o homem, Adão e Eva, não ia de fato ter acesso a essa árvore enquanto eles estavam nesse estado. Então, os querubins, ele coloca ali os querubins e uma espada flamejante guardando o caminho para a árvore da vida, e simbolizando o quê? Que o acesso à vida eterna não estava mais disponível sem a intervenção divina. Olha só, não teria mais como o homem viver eternamente ao lado de Deus, a não ser que Deus, o próprio Deus, intervisse na história, né? E isso aqui já pode apontar para nós a futura obra redentora de Jesus Cristo, que o próprio Cristo ele declara lá em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós precisamos reconhecer que Jesus, somente Jesus, é o caminho de volta para a comunhão plena com Deus e a vida eterna. E em nossas vidas, quando nós tentamos encontrar satisfação e propósito em coisas mundanas, nós estamos ignorando o verdadeiro caminho em Cristo. Nós devemos direcionar nossos corações e nossas ações para Ele, buscando sua orientação em todas as áreas das nossas vidas. Minhas irmãs, isso é muito importante, é muito sério isso. Muitas vezes nós pensamos que nós nos relacionamos com Deus, nós pensamos que nós temos uma vida diante da presença de Deus, mas a maioria das nossas decisões, elas estão sendo tomadas sem ao menos perguntar para o Senhor: Senhor, é isso que o Senhor quer? É esse caminho que o Senhor quer que eu prossiga? É isso que o Senhor quer que eu faça? E aí, a maioria das vezes, nós tomamos decisões erradas e depois, lógico, o fato é que nós vamos sofrer as consequências dessas decisões. Vamos sofrer as consequências dessas decisões. E muitas vezes nós ficamos bravas com Deus. Ai, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que, Senhor, eu estou sofrendo tudo isso? Eu não mereço tudo isso. Mas estamos, na maioria das vezes, cometendo o mesmo pecado de Eva, o pecado do orgulho, o pecado de achar que nós somos autossuficientes e podemos fazer escolhas boas. Nós não conseguimos, minhas irmãs, fazer escolhas boas por nós mesmas. Se não for a direção do Espírito Santo, se não for o direcionamento de Deus, todas as decisões que nós tomamos, nós vamos sofrer consequências quando essas decisões estão fora da vontade de Deus, está fora do propósito de Deus.
Olha só como isso é profundo, como isso é importante. Nossa, Angelita, mas espera aí. Até para eu falar alguma coisa, eu tenho que pedir a direção de Deus? Sim, minhas irmãs. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos, de fato, pedir ao Espírito Santo, me ajuda a depender do Senhor 100%. Eu estou cansada de sofrer as consequências pelo meu pecado. Eu estou cansada de sofrer as consequências pelo meu orgulho. Por tantas vezes eu falar coisas fora do seu direcionamento, por tantas vezes eu me comportar fora do seu direcionamento. Quantas vezes eu pensar coisas fora da tua vontade e esses pensamentos têm me levado a um estado de ansiedade, têm me levado a um estado de depressão, têm me levado a um estado que está fora da sua presença. Então vocês conseguem perceber, minhas irmãs, o quanto esse pecado de Eva ainda tem assolado a nossa vida, o quanto esse pecado tem destruído, né, a vida abundante que o Senhor oferece para nós, né? Quantas vezes, né, nós nos comprometemos com o Senhor e quantas vezes coisas que não são importantes, né, tomam o lugar do nosso compromisso com o Senhor. Então, que o Senhor continue nos ajudando, né, nos abrindo os nossos olhos para que nós possamos realmente, de fato, colocar essa palavra em prática, colocar de fato essa palavra nas nossas vidas. Que o ano de 2025 seja um ano aonde nós tenhamos esse temor do Senhor no nosso coração, tenhamos o temor do Senhor nas nossas vidas, né? Olha só, nós aprendemos lições importantíssimas hoje aqui, né? Nesse capítulo 3 de Gênesis, onde a gente está finalizando ele. Nós precisamos reconhecer de fato a gravidade do pecado. O pecado, ele causa essa separação entre nós e Deus. E as soluções superficiais que muitas vezes nós providenciamos não resolvem essa ruptura, né? É necessário um arrependimento sincero, um arrependimento, meu Senhor, eu tomei essa decisão fora do teu direcionamento, eu tomei essa decisão. E, minhas irmãs, por dia, nós tomamos mais de 300 decisões. Nós tomamos mais de 300 decisões. Que é isso, Angelita? Decisão. Eu decido se eu vou sair da cama ou não. Eu decido se eu vou fazer algo dentro da minha casa ou não, se eu vou organizar a minha casa ou não. Eu decido se eu vou continuar ali na minha casa num ambiente de paz ou se eu vou falar alguma palavra que vai causar uma dor no meu marido, que vai causar uma dor ali no meu filho, na minha filha. Eu decido ali no meu trabalho se eu vou aceitar ou não a afronta ali de uma pessoa usada pelo inimigo. Então são decisões. Então todas essas decisões que nós tomamos fora do direcionamento do Senhor, fora do direcionamento do Espírito Santo, nós estamos pecando, nós estamos fazendo essa ruptura. E quando não há esse arrependimento sincero, nós vamos ficando cada vez mais cauterizadas. Minhas irmãs, quantas vezes nós vemos quando nós analisamos, nós vemos a nossa própria vida, a nossa própria mente ali totalmente cauterizada em alguma área. Nós não conseguimos perceber ali a nossa falha. Isso é cauterização. O que é cauterização, Angelita? Tá pecando tanto naquela área ali que não consegue nem perceber o estado que aquele pecado já virou. Quando a gente vai pecando e não tem arrependimento, não tem análise diária da nossa vida, né? Não tem análise diária do nosso comportamento. Como que é o seu comportamento, minha irmã, no trânsito? Quando alguém te fecha, quando alguém tá ali parado numa entrada que você precisava entrar ali, qual que é a sua atitude? Você murmura? Você xinga a pessoa? Meu Deus do céu, não sabe dirigir.
Olha aí quantas vezes a gente vê, a gente tá ali no passageiro, ou a gente tá ali na direção e a gente solta essas coisas, né? Nossa, Angelita, mas isso é pecado? Sim, sim, é pecado. É pecado, o pecado tem nome, minhas irmãs. O pecado tem nome. E o relacionamento que Deus nos chama para ter com Ele é um relacionamento de analisarmos todos esses nossos comportamentos, todos os nossos pensamentos, as nossas falas, os nossos comportamentos. A Bíblia diz, isso é tão sério, é tão grave, que a Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Uau! Você sabia disso? Escreve aqui para mim. Se você já sabia disso, que você e eu vamos dar. Opa, caiu aqui meu celular. Que eu e você vamos dar conta de toda a palavra que sai da nossa boca. Quem sabia disso? Nossa, Angelita, eu vou dar conta de toda a palavra que sai da minha boca? Onde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia tem esse registro, minhas irmãs. Ó, a Adriana falou, eu já tinha ouvido sobre isso. Quem mais sabe? A Fabiola falou, eu sabia e é muito sério. Eu não tinha ouvido dessa maneira e a gravidade. Olha, tá escrito lá em Romanos. A Inês falou, sim, que Deus venha ter misericórdia de mim. Amém, minha irmã, de nós. Porque muitas vezes quando a gente não está diante da palavra de Deus, a gente não tem consciência do que a gente faz, né? Olha só, Romanos 14, 12 diz assim, o próprio apóstolo Paulo reforça essa responsabilidade, né? Não, a primeira vez que aparece na Bíblia está em Mateus 12, do 36 ao 37, aonde Jesus, o próprio Jesus, ele fala, mas eu vos digo que toda palavra ociosa, olha só, toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Minhas irmãs, como isso é sério. E que palavra maravilhosa que Deus está nos dando hoje, no último dia do ano, para que nós tenhamos sucesso no próximo ano. Para que nós possamos ter a consciência, porque o primeiro passo para a mudança é a consciência, a gente ter consciência. Por que que Deus deu 2 ouvidos e uma boca somente para nós? Para a gente ouvir mais e falar menos. E isso é tão sério, tão grave, que em Romanos 14, 12, o apóstolo Paulo, ele também reforça essa responsabilidade. Olha só, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Esses versículos, ele nos alerta sobre a importância de sermos cuidadosos com as nossas palavras. As palavras, ela tem o poder de dar vida ou de dar morte, de matar uma pessoa. Nossa, gente, mas isso também está na Bíblia? Sim, isso também está na Bíblia. Ah, nossa, mas meu Deus do céu, então eu preciso hoje dar um jeito no que eu falo. Hoje eu preciso me arrepender das coisas que eu tenho feito, que eu tenho falado. Lá em Provérbios 18, 21, nós lemos: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só, aqui a palavra de Deus nos dá uma informação tremenda de importante. A vida e a morte estão no poder da língua. Mas já dá uma sentença também, ó. E aquele que a ama, ou seja, aquele que ama falar, ele mesmo vai comer do seu fruto. Uau! E se eu e você ama falar e nós vamos comer do nosso fruto, e o próprio Jesus falou, mas eu vos digo que toda palavra ociosa, ou seja, toda palavra que causar morte, né?
que eu e você disser, nós vamos dar conta no dia do juízo. E essas palavras que nós dissemos, ela ou vai nos justificar ou ela vai nos condenar. Minha irmã, se hoje fosse o juízo de Deus na minha vida e na sua vida, será que eu e você entraria no céu? Ou será que eu e você seríamos condenadas pelas palavras que que nós estamos dizendo? Pela forma desordenada que nós estamos falando ou agindo. Minhas irmãs, isso é muito sério. Nós não podemos falar o que nós queremos. Nós não podemos falar o que vem ali na nossa mente, pela impulsividade. Nós precisamos ter sabedoria. A palavra que sai da nossa boca é muito grave, é muito sério. E nós precisamos tomar muito cuidado. Olha, as irmãs escreveram aqui, ó. Eu sabia, isso é muito sério. Fabiola escreveu. Vamos ler aqui, ó. A Adriana escreveu, eu já tinha ouvido sobre isso. A Fabiola escreveu, eu sabia, e isso é muito sério. A Cintia escreveu, eu não tinha ouvido dessa maneira e gravidade. Sim, irmã Cíntia, é muito grave. Irmã Inês, sim, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Em nome de Jesus. A irmã Lourdes escreveu, já tinha ouvido sim, mas não desse jeito. A Rei escreveu, eu sabia e é muito forte. Então, minhas irmãs, nós precisamos hoje nos arrepender, né? Da forma que nós temos usado a nossa língua. Nós precisamos nos arrepender para que o Senhor venha nos purificar e para que o Espírito Santo venha colocar, né, na nossa boca, nos nossos lábios, esse guardião, né, guardar os nossos lábios de trazer a condenação para as nossas vidas, né? Hoje nós tomamos consciência, hoje o Espírito Santo está falando conosco aqui. E nós precisamos tomar um posicionamento. A Bíblia diz que quando ouvires a voz do Senhor, para que nós não venhamos rejeitá-lo, mas sim nos arrepender. Mas, Angelita, como que eu me arrependo? Minhas irmãs, é tão simples o arrependimento. O arrependimento genuíno, ele é gerado a partir do momento que nós vamos ali nos ajoelhando e falando, Senhor, a tua palavra falou comigo. Senhor, eu estou agindo de uma forma que se eu continuar agindo assim, eu vou ser condenada pelas minhas próprias palavras. Eu vou para o inferno por causa das minhas palavras. Mas, Pai, hoje a sua palavra tocou o meu coração. Hoje a sua palavra mexeu comigo e eu tô me pegando nesse pecado. Senhor, me ajuda a se arrepender. Senhor, eu me arrependo aqui, eu confesso o meu pecado. Eu confesso que eu tenho andado de forma que a tua palavra não me orienta. Isso é muito grave, isso gerou um temor no meu coração e eu não quero mais viver dessa forma, Senhor. E você ali ajoelhada, você vai confessando o seu pecado e o Espírito Santo vai gerando no seu coração a partir da sua confissão. A partir do momento que você assume ali que você errou, que você vai falando com o Senhor e falando em voz alta, né? Com o Senhor em voz alta, Angelita, mas peraí, agora não. Eu não vou confessar esse pecado em voz alta porque alguém vai escutar e essa pessoa vai depois me humilhar. Minhas irmãs, a palavra de Deus diz que nós precisamos entrar no nosso quarto, ali no nosso secreto e confessar o nosso pecado ao Senhor. Mas por que, Angelita, que a gente precisa falar? Porque existe um inimigo das nossas almas que não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente. E se nós não falarmos, confessarmos para o Senhor, o inimigo das nossas almas, o próprio inimigo, ele não vai ter a consciência de que nós estamos confessando esse pecado.
E a Bíblia diz que quando nós confessamos, nós estamos resistindo à tentação do inimigo. Ah, Angelita, mas onde está escrito isso? Minhas irmãs, a Bíblia fala resistir ao diabo. Como que a gente resiste ao diabo? É quando a gente confessa o nosso pecado ao Senhor. Senhor, eu confesso que eu estou fazendo isso. Porque o Satanás, ele já sabe. O Satanás, ele já sabe da concupiscência da nossa carne. O Satanás, ele já sabe que eu e você temos esse pecado. O pecado de falar ali aquilo que não é preciso da gente falar. Então, ele sabe dessa concupiscência da nossa carne. E ele sabe a gravidade que é isso. Então, se nós confessamos ao Senhor que nós tomamos consciência dessa gravidade, desse pecado, do falar, o Senhor, ele é gracioso para nos perdoar e nos purificar. Então, quando há a confissão, há a purificação do Senhor e nós vamos sendo libertas do nosso pecado. Olha só, em nenhum lugar você viu tão detalhadamente como que é o processo da nossa confissão. O processo da nossa confissão ao Senhor, ele precisa ser dessa forma. Porque o inimigo das nossas almas, ele está o tempo todo nos tentando pela concupiscência da nossa carne. Angelita, o que é isso? Não estou entendendo. A concupiscência da nossa carne é as nossas fraquezas, é aonde nós pecamos. E a nossa língua, ela tem sido a maior fonte de pecado que nós cometemos. Nós vamos lá na igreja e nós cantamos na hora do louvor. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Tá, o Satanás viu que a gente cantou isso lá na igreja. Mas aí qualquer adversidade que passa na nossa vida, ao invés da gente cumprir o que a gente cantou lá na igreja, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, a gente começa a amaldiçoar a nossa própria vida. A gente começa a amaldiçoar os nossos entes queridos, a gente começa a amaldiçoar principalmente a nossa casa. Aí o Satanás fala assim, essa pessoa é mentirosa. Olha a mentira dela aí. Ela cantou lá para o Senhor outro pecado acumulado na nossa vida. Vocês conseguem perceber, minhas irmãs? A hora do nosso louvor ali na igreja é a hora mais hipócrita da nossa vida, da nossa entrega do culto, do nosso culto ao Senhor. Porque quantas vezes nós cantamos, nós declaramos e nós agimos completamente ao contrário. Eu tenho observado muito, minhas irmãs, o que eu tenho cantado. Sabe por quê? Porque o Satanás, ele está escrevendo tudo que a gente fala. E tudo que a gente fala, ele mesmo usa contra nós. Nós declaramos muitas coisas na hora do nosso louvor. E nós agimos completamente diferentes no nosso dia a dia. Então, a partir de hoje, minhas irmãs, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos realmente alcançar ali, ser alcançadas pela graça do Senhor, através do nosso arrependimento. Se essa palavra falou com você, hoje ainda, se ajoelhe diante do Senhor e analise tudo que você tem falado, tudo que você tem cantado e tudo que você tem praticado, do contrário que você tem falado. Entender, né, essa misericórdia do Senhor nas restrições que ele nos dá, né? As limitações do Senhor, as limitações que ele coloca, que são impostas por ele, ela vai visar o quê? O bem para nós. Ela nos prepara para a redenção através de Cristo, né? E nós precisamos buscar o caminho da redenção em Cristo a todos os momentos da nossa vida. Somente por meio de Jesus nós podemos restaurar a nossa comunhão com Deus e alcançar a vida eterna. Quais que são, Angelita, então, os exercícios práticos hoje para a gente realmente começar um ano de 2025 mais perto do Senhor, com mais comunhão com o Senhor? Qual que é a primeira coisa que nós precisamos fazer, minhas irmãs? É um autoexame diário.
sem esse autoexame diário, sem a gente reservar um momento todos os dias da nossa vida para refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras, para nós identificarmos área onde o pecado possa estar presente e confessar esses pecados a Deus, pedir perdão e pedir força para a gente superar. Se a gente não fizer esse autoexame diário, a gente está fadado e a gente está condenada a realmente ir morar eternamente longe do Senhor. Ah, não, Angelita, nossa, mas eu fui salva pela graça, não é agora pelos meus méritos, não é agora pelo que eu faço, eu já fui perdoada. Sim, minhas irmãs, nós já fomos perdoadas dos nossos pecados. Mas o perdão de Deus, ele faz um chamado para mim e para você a viver com muito mais responsabilidade. Agora, o nosso processo aqui, depois que a gente chama Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador, é um processo de santificação. Não é um processo da gente retroceder. A gente não pode estar, quando o Senhor Jesus voltar, a gente não pode estar pior do que a gente veio. O processo é santificação. Não é retroceder. Então, a gente vem para Jesus num estado, e esse estado, ele precisa ir melhorando. E ele só vai ir melhorando quando a gente toma consciência. Se você não estivesse hoje aqui, nesse momento desse estudo, você iria ter essa consciência de que a minha e a sua palavra pode nos levar para o inferno? Não, não teria. Isso é graça do Senhor. O Senhor trouxe eu e você hoje aqui para nos levar a essa palavra e nos trazer consciência de que nós precisamos fazer autoexame da nossa vida diariamente. O segundo ponto é que nós precisamos estudar a palavra como nós estamos fazendo aqui, dedicar esse tempo diariamente para ler a palavra, meditar nas escrituras, buscar compreender a vontade de Deus e buscar como aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos iniciar com o estudo todos os dias da palavra de Deus para aprofundar o relacionamento com o Senhor. Todas as vezes que nós deixamos um dia de estudar a palavra de Deus, de pensar, de meditar na palavra de Deus, nós estamos perdendo para o pecado. Porque sem consciência não há possibilidade de arrependimento. Sem eu e você olharmos para a palavra e o Espírito Santo nos conscientizar, não há possibilidade de arrependimento. Por quê? Porque nós ainda estamos cegas, nós ainda estamos mortas naquela área. Profunda essa palavra que Deus está trazendo para o nosso coração hoje. Muito profundo. A Fabíola escreveu aqui. Jesus curava, libertava e dizia, vai e não peques mais. Exatamente. E vai e não peques mais que Jesus estava falando aqui, é essa área que Jesus ali trouxe a consciência naquela pessoa. Mas, minhas irmãs, nós precisamos compreender que a nossa vida ela é cheia de áreas. Ela tem muitas áreas. E nós precisamos examinar cada área. Nós somos um ser que é muito complexo. Nós temos pensamentos, nós temos sentimentos, nós falamos dos nossos sentimentos através das nossas palavras. A própria Bíblia fala, você vai falar do que o seu coração está cheio. Você quer conhecer uma pessoa, minha irmã? Você quer conhecer se ela é realmente seguidora de Jesus Cristo? Comece a falar com ela. Se ela falou 10 palavras e Jesus não estava ali incluso nessas palavras, você pode começar a tomar cuidado com essa pessoa. Por que, Angelita, eu preciso tomar cuidado? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se a pessoa ela é cristã e ela falou 10 palavras e ela não teve possibilidade de falar uma palavra sobre Jesus, então você pode ter certeza que Jesus não é prioridade no coração dela. Então você precisa tomar cuidado, porque a Bíblia também fala
que as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, às vezes você está com uma pessoa que só tem o título de cristã, mas ela está corrompendo ali a sua boa conduta. Ela chega para você, ela começa a falar mal de todo mundo. Ela começa a criticar o próprio marido. Ela começa a criticar os filhos. Ela começa a falar coisas que não glorificam o Senhor. E isso vai contaminando você. Então você precisa tomar cuidado, minhas irmãs. Eu também preciso tomar muito cuidado. E eu preciso ser um instrumento de bênção na vida das outras pessoas e as outras pessoas também ser instrumento de bênção na minha vida. Nós precisamos nos arrepender das nossas condutas. Terceiro ponto, oração intencional. Estabelecer uma rotina de oração, não apenas apresentando as nossas necessidades, mas louvando a Deus, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado, buscando a orientação dele em todas as decisões, né? Ter esses momentos. Não basta só estudarmos aqui a palavra. Nós precisamos entrar no nosso secreto, ter o nosso momento. Eu tenho aqui no meu celular uma hora agendada com o Senhor, escrito assim, ó, hora que o meu relógio desperta, tá escrito assim, ó, falar com Deus. Você tem isso na sua agenda? Você tem uma agenda aonde Deus é prioridade para você falar com Deus? Peraí, ó, agora eu preciso falar com Deus. Eu vou ali falar com o Senhor. O Senhor tá me esperando. Eu preciso analisar o meu dia diante do Senhor. Eu preciso analisar as minhas falas hoje diante do Senhor. Eu preciso analisar os meus pensamentos hoje diante do Senhor. Eu preciso analisar o meu comportamento hoje diante do Senhor. E começa, minhas irmãs, ali ter esse momento com o Senhor todos os dias. Porque isso é que vai fazer nós crescermos espiritualmente. É isso que vai fazer a nossa vida ser santificada. Sem esse processo, minhas irmãs, não tem outro caminho. Sem o estudo da palavra e da oração, não tem outro caminho para a santificação. Não existe. E nós estamos tendo a oportunidade agora de sermos santificadas. Nós já estamos desfrutando aqui, através da nossa santificação, o reino de Deus que chegou. Porque você acha, minha irmã, que eu e você vamos entrar lá no reino de Deus, onde tudo é santo, com esse pecado ainda da língua? Com esse pecado desse comportamento que nós temos tido? Com esses pensamentos que nós temos tido? Você acha mesmo que nós iremos entrar? A porta é estreita, minhas irmãs. A porta é estreita. E sem a santificação, ninguém... A Bíblia diz também, sem santificação, sem paz com todos, nós não veremos o Senhor. Angelita, onde está escrito isso na Bíblia? Está escrito, minhas irmãs. A Bíblia, ela nos orienta. A Bíblia nos orienta que nós precisamos, né? Olha só, lá em Hebreus 12:14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos. Uau! Esforcem para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Uau, Angelita, meu Deus do céu, o Senhor está falando muito comigo hoje. Sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Não adianta a gente ficar aqui, minhas irmãs, estudando a palavra. Não adianta a gente ficar falando que a gente é cristã. Sem a nossa vida sendo santificada diariamente, nós não veremos o Senhor. Mas espera aí, Angelita, por que fala para me ter paz com todos? Porque é através da nossa língua que a gente vai inflamando a gente mesmo e as pessoas. Por isso que tem essa exortação aqui, esforça para você viver em paz com todas as pessoas. Engole ali o seu orgulho. Engole ali aquele maltrato que você recebeu. Não que a gente tenha que viver como uma pessoa que aceita tudo das outras pessoas. Mas a gente precisa ter sabedoria até para exortar o nosso irmão que nos maltratou. Porque se eu for exortar o meu irmão que me maltratou e eu gerar ali uma briga, uma confusão,
eu tô mais enrascada do que no primeiro momento. Porque aí depois eu vou ter que pedir perdão para essa pessoa para me ficar em paz com ela. Consegue compreender, minhas irmãs, como é profunda a palavra de Deus? E o último aqui para a gente encerrar é o servir ao próximo. Nós precisamos nos envolver em atividades que beneficiem a outra pessoa, demonstrando que o amor de Cristo através das nossas ações. E isso pode incluir ser voluntário, apoiar a necessidade de alguém ou simplesmente ser uma presença encorajadora na vida de alguma pessoa. Amém? Então, nós encerramos aqui. Eu vou só repetir os 5 passos que nós precisamos dar hoje para que nós possamos evoluir, para que nós possamos ter uma vida de santificação diária. Primeiro passo, autoexame diário. Segundo passo, estudo da palavra. Terceiro passo, oração. Quarto passo, comunhão com as outras pessoas. Participar ativamente de uma comunhão de fé, compartilhando as nossas experiências, aprendendo com os outros, oferecendo suporte mútuo. E o quinto é o servir. Uma pessoa que se diz cristã, que se diz seguidor de Jesus e não é servo, essa pessoa precisa analisar a sua conversão. Nós viemos para servir, nós viemos para fazer igual Jesus fez. Ele veio para servir e nós precisamos copiar esse exemplo. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Se você puder, aí agora, coloque-se diante do Senhor para que você possa orar. Ore agora. Senhor, diante dessa tua palavra que nós recebemos, nós vamos orar. Coloque o seu coração agora diante do Senhor. Analise tudo o que nós falamos aqui e se arrependa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós reconhecemos, Pai, que como Adão e Eva, muitas vezes nos afastamos do Senhor, Pai, através das nossas desobediências, através dos pensamentos pecaminosos que nós temos tido, através das palavras, Pai, torpes que tenha saído das nossas bocas, através do nosso comportamento, através dos nossos sentimentos, Pai. Nós temos errado contra o Senhor através dos nossos sentimentos também, Pai. Porque a tua palavra diz, Pai, que a única coisa que nós dever às pessoas é o amor. E quantas vezes há sentimentos no nosso coração de mágoa, sentimentos no nosso coração de falta de perdão, sentimentos no nosso coração de inveja, sentimentos no nosso coração de orgulho. Ó, Pai, quanto pecado tem assolado ainda as nossas vidas, Pai. Mas, Pai, hoje nós estamos aqui rendidas diante da tua presença. Nós sentimos o peso do pecado que nos separa da tua santa presença. E nós queremos, Pai, te agradecer pela tua infinita misericórdia, que não nos deixa permanecer nesse estado de pecado eternamente. Mas a tua palavra, ela nos traz luz. A tua palavra, ela nos traz direcionamento. A tua palavra nos traz consciência. A tua palavra nos traz arrependimento para nós percorrermos o caminho da redenção através do teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Pai, ajuda-nos a compreender a seriedade do pecado, Senhor. E não nos permita buscar soluções superficiais para a nossa culpa e para a nossa vergonha. Mas concede-nos, Pai, um coração, Senhor, arrependido. Um coração disposto a confessar as nossas falhas e buscar a tua face com sinceridade, Senhor. Que nós possamos ver em tuas restrições não um fardo, Senhor, mas uma expressão do teu amor que nos protege, que nos guia para o caminho da vida. Ó Senhor Jesus, nós reconhecemos que tu és o único caminho, tu és a verdade, tu és a vida. Guia-nos, Pai. Guia-nos, Jesus, em cada passo, para que nós não busquemos a nossa satisfação nas coisas passageiras desse mundo, mas que nós encontremos em Ti o nosso propósito e a nossa alegria. Fortalece-nos para seguir os Teus ensinamentos
e viver de maneira que honre o teu santo nome. Espírito Santo de Deus, nos encha com a tua presença, nos capacita a praticar diariamente o autoexame, a meditação na tua palavra, a oração fervorosa ali de confissão do nosso pecado, aonde vai haver o arrependimento e a purificação. Mas também vamos mostrar para o nosso inimigo a nossa resistência, porque a tua palavra diz que o inimigo vai fugir de nós quando nós resistirmos ele. Então, Pai, ajuda-nos a ter comunhão com os nossos irmãos e ajuda-nos a servir. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a servir o nosso próximo. Transforma-nos à imagem e semelhança de Cristo, para que nós sejamos luz nesse mundo e testemunhas vivas do teu amor redentor. Ó Pai, tudo isso nós te pedimos, confiando em tua graça, em tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Amém? E agora eu quero falar aqui com você do YouTube, você que chegou aqui nessa mensagem e entendeu que o pecado, ele é algo que devasta a nossa vida, ele é algo que distorce a nossa imagem e semelhança. E eu quero te convidar a chamar esse Jesus precioso para morar na sua vida. Ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a vida, ele é quem vai nos levar a viver a eternidade com o Pai eterno, o Pai celestial. E se você quer fazer essa oração hoje, é simples, é você colocar o seu coração diante do Senhor e falar: Senhor, até hoje eu tenho vivido longe da tua presença. Até hoje eu não sabia que existia esse caminho para que eu pudesse me reconciliar com o Senhor. Mas eu quero chamar Jesus para morar na minha vida. Eu quero declarar Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu quero que o Espírito Santo venha ser o meu ensinador diário. Eu quero que ele venha me ajudar a ter consciência do meu pecado. Então faça essa oração, você e Deus aí, onde você estiver. E se você fizer essa oração, escreve aqui para nós de onde você fala, que você fez essa oração, e nós vamos continuar orando por você. Eu também vou deixar aqui o link aqui embaixo do Clube da Bíblia, onde nós estudamos todos os dias, como nós fizemos hoje aqui, estudando a palavra de Deus. E você também pode participar. É gratuito, a gente não vende nada aqui. Eu apenas estudo a palavra de Deus. E pessoas que querem também estudar a palavra de Deus, vêm estudar conosco aqui. E isso acontece todos os dias, 7h30 da manhã, aqui no Japão, das 7h30 às 8h30, e no Brasil, das 7h30 às 8h30 da noite. Se você mora em outro país, você pode conciliar o seu horário aí conosco. Amém? Minhas irmãs, quem foi hoje agraciada, abençoada hoje com nossos estudos? Eu acredito que hoje vocês podem abrir o microfone aí para falar, ou não? Não conseguem? Conseguem falar? Quem consegue falar e quer falar, pode abrir o seu microfone aqui para você falar o que Deus falou com você hoje através dessa palavra. Alô? Oi. Oi. Paz, irmã Inês, muito obrigada por abrir o seu microfone. Amém. Eu quero contar um pouquinho só de um testemunho que aconteceu agora, dia 25. Deus era para mim ter sido... Hoje não era para mim estar aqui, era para mim estar lá com o Senhor, sendo julgada, como essa palavra falou, né? Muitas vezes, é que nem a irmã falou, a gente pensa, fala as coisas, a gente acha que é certo, mas não é certo. E essa palavra falou comigo, porque se o Senhor me deu esse livramento de morte com o acidente que eu tive agora dia 25, é porque Ele quer me mudar, Ele quer que eu seja uma pessoa melhor. Amém. Quando está na presença dEle, eu ser melhor, porque eu estou aqui nessa terra e nós estamos, é para servir, para ser melhor. E falou muito comigo porque eu quero ser diferente nesse ano, muito diferente. Glória a Deus. E que Deus venha continuar trabalhando na minha vida, porque eu quero isso, eu sempre quis isso, mas não conseguia. Mas eu creio que Ele me deu essa libertação nesse acidente, que não era para mim estar aqui hoje, foi dia 25 agora, porque Ele tem propósito. Amém. Comigo, conosco.
todos os dias. A gente que não estava atento, eu que não estava atento, eu falo por mim, não posso falar por ninguém, eu estou falando por mim. Que o Senhor quer me mudar. E eu quero ser mudado. E obrigado pela palavra, ela foi bem forte e foi direto pro meu coração, porque é o que eu quero, ser mudado. Não só de palavras, mas de atitudes, de tudo. Amém, minha irmã. Amém. Que lindo, viu? Você se colocar aí realmente nas mãos do nosso Deus para que Ele possa transformar a sua vida. E o Senhor, sim, Ele não tem prazer na nossa morte quando nós estamos ainda longe dele, né? Mas o Senhor há de usar, irmã Inês, a sua vida poderosamente, né? Louvado seja Deus, né? Que a irmã Lúcia te apresentou esse grupo, ela é um anjo na sua vida, né? E agora você vai ter a oportunidade de estar todos os dias aqui conosco, crescendo, aprendendo. Nós vamos aprendendo com o Espírito Santo e aprendendo umas com as outras também, né? E é lindo ver, né, quando o Senhor fala ao nosso coração e há esse arrependimento genuíno. E com certeza, minha irmã, a partir de hoje, a partir do dia 25, né, que você teve esse livramento desse acidente, o Senhor, Ele tá te dando vida nova, né? Para que você realmente coloque tudo que o Senhor depositar no seu coração e servir Ele, né? Servir Ele com alegria, servir o seu próximo, servir na sua casa, servir no seu trabalho. Aonde o Senhor nos colocou, nós precisamos servir. E isso é prática, viu, minha irmã? Não é do dia para noite. E muitas vezes a gente erra ainda, mas o Senhor vai nos santificando. Amém? Quem mais quer falar? Minhas irmãs, obrigada, irmã Inês. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Amém. Deus abençoe nós todos. Amém. A Fabiola levantou a mão aqui. Fabiola, você quer falar? Ai, Gê, glória a Deus. Eu tô assim maravilhada. A cada estudo, às vezes eu não escuto, né, ao vivo com vocês, mas aí eu acabo escutando depois. E Deus tem me edificado muito. Até minhas orações têm sido mais fervorosas. Amém. Através da palavra. E glória a Deus por isso. E, assim, o que está me tocando para falar, que quando você estava falando a palavra, ministrando, aí eu estava me lembrando do dia de hoje, porque essa palavra, ela nos ajuda, a gente precisa examinar, né, as nossas palavras, as nossas atitudes, e quando a gente toma consciência, a gente começa a ajudar o nosso próximo. Verdade. Né? Hoje, a minha mãe, que a Sandra mudou, né, de casa, agora ela está sozinha lá. E ela, às vezes ela não está baixando as coisas e falando, a Sandra levou, a Sandra levou. Aí eu olhava, procurava, mãe, ó, tá aqui, a senhora não pode falar isso. Ela, é mesmo, Fabíola, eu não vou falar mais, eu vou procurar agora, mas não vou falar mais. E é assim, é nessas pequenas coisas, né? Sim. E aí a gente vai ajudando o outro e a gente também, né? Vai se examinando, porque por mais que a gente conheça a palavra, lá na armadura do cristão fala, né? Orar e vigiar em todo o tempo. Amém. Então a gente precisa vigiar, né? Todos os nossos passos, tá examinando a nós mesmos. E glória a Deus. Amém. Glória a Deus por esse estudo, por essa palavra, em nome de Jesus. Louvado seja Amém. Deus. Louvado seja Deus. Minhas irmãs, alguém quer mais falar? Agora eu acredito que vocês estão de folga também. É tão importante quando vocês falam, né? Quem quiser falar, pode abrir o microfone. A Adri escreveu aqui, ó. A palavra de Deus tem edificado muito a minha vida, me dando um entendimento muito grande e me ajudando ao ler a palavra de Deus, a entender de uma outra forma. Deus abençoe. A irmã Lúcia, vamos examinar todos os dias as nossas vidas, amém. Alguém quer falar mais? Quem quiser falar pode abrir o microfone. Agora nós estamos de assumir e podemos ficar um pouquinho mais. Nos dias que a gente trabalha, a gente tem 1 hora só, né? Mas a palavra de Deus, ela é tão gostosa, a gente quer, né, falar o que Deus falou com a gente. Alguém mais? Quem quiser pode abrir o microfone.
do Senhor Jesus. Paz, minha pastora, tudo bem? Angelita. Eu ainda vou congregar com você ainda, hein? Em nome de Meu Deus. Jesus. Ai, Jesus. Eu Em creio. nome de Jesus. Amém. Ó, já recebeu. Eu nunca Glória. me esqueço de algo muito lá atrás que o pastor Elcio falou. Eu queria umas 10 Angelitas na igreja. Amém. Amém. Ainda continua de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos para servir, né? Sim, Gê, que palavra poderosa, né? E o que me chamou a atenção foi nessa palavra que você deixou o versículo, né? Que nós temos que dar conta de tudo aquilo que nós falamos, né? O ano passado eu passei por um momento tão difícil, eu não vou falar nada aqui, já passou, mas uma outra hora que eu me preparar para isso, estarei falando. Amém. E Deus, aconteceu algo comigo e eu fui acusada de algo que eu ia dar conta de algo da vida dessa pessoa. Só que foi uma seta tão maligna que não foi de Deus isso daí. Porque Deus, ele conhece o coração de cada pessoa. Sim. Então, quando a gente olha para alguém, nós não vamos olhar pelo... Como que eu vou te dizer? Às vezes é uma defesa que a pessoa está tendo ali, entendeu? De algo que ela está sendo acusada. Ela reforça, como assim, se dentro de mim não é isso que eu penso, entendeu? Sim. E aí, quando você hoje leu essa palavra e estava ministrando, eu falei, Jesus, revela para mim o meu coração. E aí Deus colocou paz no meu coração. Sim. Porque, na verdade, muitas vezes nós não falamos num... Como que eu vou dizer? Não falamos assim que é algo... Você fala porque você está ali naquele momento, né? Naquele momento que você está passando por aquilo ali, você fala assim, mas isso está errado, eu não concordo com isso daí. Sim. Né? E quantas vezes a gente, Angelita, é criticado, porque, na verdade, Satanás, ele não gosta da verdade. Sim. Né? Satanás, ele não gosta, ele distorce toda a palavra de Deus. E muitas vezes, ele é o acusador. Ele acusa, sim, coisas que você não fez, ele te coloca em situações e pessoas usadas por Satanás para te colocar você numa situação dessa, né? Sim. E quando eu estava lendo, ministrando, eu falei, Jesus, dentro de mim falou forte mais uma vez no meu coração, né? Que eu ainda estava preocupada com isso. E aí Deus, assim, colocou paz no meu coração. Porque o meu coração, ele não tem isso. Ele estava em paz. Amém. No momento que eu disse essa palavra, né? Então, eu quero agradecer a Deus por essa ministração que foi hoje profunda. Que eu continue assim. Mesmo que às vezes ninguém vê nada. Quem tem que ver dentro do meu coração é o Senhor Jesus. É verdade. É verdade. É lógico que nós temos que dar o testemunho. Temos que sim, né? O testemunho da gente é importante, porque quando a pessoa olhar para nós, ela vai olhar e falar assim... Eu lembro que uma vez você falou assim para mim, Rê, nós temos que ensinar para a mais nova, porque quando alguém olhar para nós, vai falar, olha, ali vai passando fulana de tal, olha ali... como todo mundo vem falar, nossa, Angelita é uma benção, nossa, Angelita, né, onde eu vou, no salão onde a gente fazemos a unha, eu chego lá, só tem pessoas falando bem de você, né, nossa, que legal, nossa, Angelita é uma ela não fala, ela só fala coisa de Deus, ela só fala bênção. Então isso é gratificante, no local que você vai, você chega lá, você ouve pessoas falando bem da pessoa. Né? Então, esses são os testemunhos que nós temos que dar para as pessoas não crentes, pessoas que não, né, não conhecem a palavra de Deus. E isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. Então, eu sou grata a Deus. E Deus abençoe. Muito obrigada por essa palavra. E que nós possamos continuar nesse propósito. É o último aninho. Continuar nessa jornada com Cristo Jesus. Amém? Amém. Um beijo grande, obrigado por este ano. Eu entrei pela metade, mas essa metade que eu entrei está fazendo tanto efeito. Amém. Que é só gratidão a Deus.
tá bom? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela faz um efeito tremendo na nossa vida, né? Ela aviva a nossa alma. Ela é maravilhosa, ela é como mel. Quanto mais a gente consome ela, mais a gente quer. Eu fico aqui esperando, minhas irmãs, por esse momento. E eu venho, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar hoje? O meu coração, ele já levanta louvando, né? Aquele louvor aquele estou preparando o caminho, aquele que fala, né? Que o Senhor que o Senhor vem, ele traz consigo a sua recompensa, e meu coração ele levanta com esse louvor, né? Com esse louvor eu tô ali me preparando para vir aqui, mas eu já tô louvando o Senhor no meu coração. Então, o Senhor ele quer isso, né? Quando o Senhor ele encontra a mulher samaritana, ali a mulher samaritana ela será que era? Peraí, que eu não tô lembrada. É a mulher samaritana, quando ele encontra, que fala assim, aonde. Uns falam que tem que adorar aqui, o outro ali, mas aonde é que verdadeiramente nós adoramos? E o Senhor fala: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Onde está essa passagem na Bíblia? Deixa eu só conferir aqui para mim não falar besteira. Não lembro se agora se foi. É que a gente fala tanta coisa. De fato, é a mulher samaritana. Quando Jesus encontra a mulher samaritana ali no poço de Jericó, né? A mulher, ela fala, né? Nossa, os nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém, que se deve adorar. E então, mas aonde que se deve adorar, né? E aí Jesus fala: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Minhas irmãs, essa palavra ela ferve no meu coração. O que é adorar em espírito e em verdade? Adorar em espírito é no nosso mais íntimo, né? É ali no que eu tô pensando. O meu pensamento, ele está adorando a Deus. O meu comportamento, ele está adorando a Deus. A minha fala está adorando a Deus. Então, é esses os adoradores que o Pai procura. O Pai procura aqueles que se preocupam em tudo na vida dele dar glória, mas não é na vida do lado de fora, é na vida do lado de dentro. É dentro do nosso coração, é dentro do nosso pensamento, é dentro do nosso comportamento, é dentro do nosso falar. Esse é o mundo mais íntimo que muitas vezes nós não conhecemos e nós não temos adorado o Senhor em espírito de verdade, em espírito e em verdade. Mas é nesse mundo, nesse nosso mundinho dentro de nós, é que o Senhor quer que nós o adoremos. E quando nós conseguirmos chegar a esse nível de adoração, aí sim, o nosso comportamento exterior, ele vai impactar as pessoas. Porque aí nós vamos chegar nos lugares, como a Rê falou, nós vamos chegar nos lugares e nós só vamos desejar falar do Senhor. Nós só vamos desejar falar aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Nós só vamos desejar falar, olha, esse pensamento que você está tendo não é um pensamento onde o Senhor Jesus, ele nos ensinou para ter. Esse pensamento está te causando ansiedade. Esse pensamento está te causando depressão. Olha aqui, a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos devem ser puros, devem ser verdadeiros, devem ser pensamentos de paz. Então, não fique caindo nessa concupiscência da sua carne, porque quem tá te tentando, quem tá trazendo essa condenação para você é o Satanás. Mas se liberta disso, porque o Senhor te dá um novo estilo de vida, te dá um novo estilo de pensamento. Então, vocês estão entendendo o que é adorar em espírito e em verdade? Adorar em espírito e em verdade é olhar para dentro de nós. É fazer essa prática diária de nos examinar, de examinar a nossa mente, o nosso comportamento e alinhar tudo que está fora com a palavra de Deus.
É isso que é o verdadeiro adorador, minhas irmãs. E quando a gente consegue ter essa consciência, esse nível de consciência, a gente não vai mais perder tempo examinando o outro. A gente não vai mais perder tempo examinando o comportamento do outro, a fala do outro, a não ser que o Espírito Santo fale, olha, vai ali e ajuda essa pessoa, porque essa pessoa está caminhando para o inferno. Quantas vezes o Senhor já me falou, olha, pega na mão dessa pessoa, porque essa pessoa ela tá indo para o inferno. Conversa com ela. Mostre a minha palavra para ela. Então, minhas irmãs, eu acredito que Deus deu uma palavra hoje de explosão aqui para o nosso coração. A última palavra do ano. Para a gente já começar 2025 de forma diferente. De forma comprometida. Primeiramente com o Senhor e segundo conosco mesmo. Vamos nos comprometer com a santificação. Vamos nos comprometer em ter uma vida santificada. E como que eu faço, Angelita? É esses 4 passos, esses 5 passos aqui que a gente aprendeu hoje, né? Sem esses 5 passos, minhas irmãs, não tem como a gente ter uma vida santificada. Eu vou escrever aqui, deixar aqui, você pega essa colinha, tá? Pega essa colinha que eu vou deixar aqui e você faça essa prática todos os dias na sua vida. Faça essa prática, porque você e eu vamos caminhar. Eu vou colocar aqui, ó, exercícios práticos para santificação. Santificação, ok. Já vou postar. E aqui tem aqui os 5 passos, tá? Siga os 5 passos. Vamos colocar isso como prioridade nas nossas vidas, minhas irmãs. Escreva no papel e todos os dias dê esse passo em direção à sua santificação. Amém? Alguém mais quer comentar? Alguém mais quer falar? Se ninguém quiser, nós vamos já encerrar. Ninguém? Então, encerramos aqui. Minhas irmãs, amanhã nós estaremos aqui novamente, mais um dia. A minha carne, né, começou a gritar, não, tira folga aí até dia 6 para que você descanse um pouco. Eu falei assim, não, carne, você não vai me vencer mais. Eu posso descansar depois, mas a palavra do meu Deus, eu vou comer ela todos os dias. Então, eu estarei aqui, não ficarei, né, fora da palavra de Deus. Se você desejar estar comigo nesse início de ano, eu estarei aqui. Hoje, as irmãs demorou um pouquinho, um minutinho assim para entrar, e eu já estava começando sozinha, porque eu falei, Senhor, ainda que ninguém entre, eu farei o meu estudo, porque o meu compromisso é com o Senhor, o meu compromisso é em a minha vida ser santificada todos os dias. Mas para a honra e glória de Deus, veio bastante mulheres hoje ainda e recebeu do Senhor. Então, minhas irmãs, se comprometa com o Senhor. Não é com a Angelita, tá bom? Se comprometa com o Senhor, que você só vai ser edificada, você só vai ser santificada por essa preciosa palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, pode sair e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um beijo para vocês.